Olá, pessoal. Meu bate-papo de hoje será com a Ana Catrina, que está aprovada em primeiro lugar no concurso do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo para o cargo de contador. Ana Catrina, quero agradecer a sua disponibilidade e dar essa entrevista. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade. Acho que a sua formação a gente já consegue imaginar, mas fala um pouquinho aí do seu currículo. Eu sou a Ana, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Itapeva. Estou ainda na graduação de Ciências Contábeis, estou no sexto período e passei para contador, né, do CRF São Paulo e infelizmente tive que desistir da vaga. Uhum. É por não estar formada ainda, né? São 8 períodos, Isso, então tá quase isso. lá, né? Tá quase, tá um Uhum. pezinho já, né? E E eu quando tenho 23 anos. Uhum. E quando que você deu o pontapé inicial nos estudos para concurso público? E por que essa decisão de estudar para concurso? Então, eu terminei o ensino médio, eu estava meio perdida ainda, não sabia o que fazer, se fazia graduação, o que fazia. E aí eu assistia sempre aqueles comerciais que aparecem na televisão, venha participar das Forças Armadas e tudo mais, e eu me interessei muito, falei, nossa, por que não, né? E aí comecei estudando para o militarismo, comecei estudando para a Marinha. Foram 3 anos estudando para a Marinha, e era assim, um sonho e tudo mais. Eu fiz um técnico de contabilidade, entrei com técnico de contabilidade, e passei nesse concurso. Mas acabei passando, eram 8 vagas, acabei passando em nono lugar. Mas como eu estava já há muitos anos já estudando, acabei desanimando, falei assim, acho que eu vou começar uma graduação. E aí que eu iniciei esses estudos para nível superior, porque até então eu só estudava para esse em específico da Marinha. Mas eu Uhum. comecei porque eu achava bonito mesmo. Eu já estava meio, não tinha trabalho, né? Tinha terminado o ensino médio, falei, por que não, né? Uhum. E aí essa sua segunda parte, digamos assim, essa sua segunda fase de estudos começou quando? Foi em 2020. Comecei a estudar Uhum. para concurso de nível superior. Que foi Uhum. quando eu comecei a graduação também. Uhum. E mesmo ainda não tendo essa graduação, já estava focando em cargos de nível superior. Sim, Uhum. com certeza. E além dessa aprovação, passou pela experiência de mais aprovações antes? Então, foi a Marinha, foi esse. Eu até às vezes me embanando. Foi a Marinha, esse do CRF, São Paulo. Eu passei aqui da Unesp, aqui da minha cidade, para. Esse foi de nível médio, para cargo de assistente administrativo. Eu passei na prefeitura aqui de uma cidade do lado, de Taquarivaí, em primeiro lugar também. E passei também uma prefeitura de Sorocaba, aqui no interior também. Uhum. Sei E, para a- esse. e essa aprovação que a gente está destacando, né, em primeiro lugar, num concurso para um cargo que você nem tem um canudo ainda, que você nem se formou. Então, dá a sensação de que no momento em que você realmente puder fazer o concurso para assumir, vai ser questão de ter o concurso que é seu, ir lá fazer a prova, né, e ficar na torcida para conquistar também. Então, qual foi É, a sensação de ver seu nome na lista dos aprovados, né? Foi uma sensação de alívio, de alegria, ou no final das contas foi assim, meu Deus, eu passei, mas e agora? Não tenho a formação. você sabe que o sentimento é esses dois, assim. No momento que eu vi, eu ainda não acreditava, porque sempre você fica naquela, nossa, mas será que sou eu mesmo? Eu lembro que eu vi pelo celular e tava o número 1 na minha classificação. Aí eu falei, eu acho que eu tô vendo errado, eu acho que eu tô em 10º lugar e meu celular não tá puxando, assim, o zero, sabe? Aí que eu mandei para um amigo meu, falei, vê se é isso mesmo. Ele, não, é você mesmo, passou. E nesse momento, assim, é um alívio. Essa é a sensação, assim, nossa, deu certo, sabe? Tantos anos, assim, e deu certo isso, né? E aí Uhum. depois cai a ficha. Como que eu vou assumir? Daí, não, era cadastro reserva. Daí entrou nesse segundo momento, assim, eles não vão chamar agora, é cadastro reserva, né? E aí eu acabei ligando pro órgão, acabei explicando minha situação, eles falaram, não, a gente pretende chamar daqui uns meses já. E eles Uhum. acabaram me chamando, tá até aqui, eu queria mostrar o meu telegrama de convocação, ele fica aqui do meu ladinho, e tá meu nome, assim, me convocando para tomar posse, é uma emoção gigantesca, assim, sabe? Uhum. Uma emoção gigantesca mesmo. E eu coloco ele aqui justamente para eu lembrar que
já deu certo uma vez, pode dar certo novamente, né? Uhum. Com certeza vai dar, já fica o convite aqui para mais entrevistas, como eu disse, acredito que Pode que deixar. é só questão de tempo. E como que você montou o seu cronograma de estudos, né? Vamos começar primeiro a falar de horas líquidas, concurseiro adora isso, você precisou conciliar com a faculdade, uma vez que você ainda está cursando, mas além disso precisou conciliar os estudos para concurso público com trabalho, com outros projetos pessoais, quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para concurso? Então, a maior parte do tempo eu tive a oportunidade de só estudar, né? Que eu jamais faria isso novamente, porque é um peso muito grande que a gente carrega de ter que passar, você só faz isso, né? Uhum, Então, é difícil mesmo estudar. Hoje eu trabalho, é difícil trabalhar e estudar, mas não impossível, né? E horas, em relação a horas, no começo eu ficava muito bitolada com isso, né? Mas hoje em dia a gente vê que não tem tanta importância. Pré-edital, 4 horas, pós-edital, 6 horas, em média. Mais ou uhum, menos isso, assim. E o cronograma eu usava ciclo mesmo, assim, eu pegava o peso das matérias, o que, que eu mais tinha, bem raiz, assim, o que, que eu tinha mais dificuldade, o que, que caía mais, o que, que tinha mais questões, e assim eu ia rodando o ciclo. uhum. E uma dúvida, né? Você comentou que estudou 3 anos para Maria. Eu sei que é uma exigência muito grande, né? Principalmente nas disciplinas de português, por exemplo, né? Mas você conseguiu aproveitar o conteúdo estudado, algum dos conteúdos, para essa sua segunda fase de concurso, ou foi como começar do zero? Eu imagino que a questão da disciplina, a questão de como montar um cronograma, de como estudar, né? Você conseguiu trazer isso, tanto pensando nos erros como nos acertos também. Mas em relação a conteúdo, foi como começar do zero? Então, hoje eu vejo assim que os estudos para esses cargos de nível superior, eles são extremamente difíceis. E essa prova da Marinha, claro que ela é muito difícil e extremamente concorrida, mas as de nível superior têm um nível acima, né? Então, eu tive matérias assim que eu não precisava me aprofundar tanto, assim, eu tive que aprofundar. Não caía português para essa prova da Marinha. Então, Uhum, português foi uma matéria que eu tive muita dificuldade no começo. Raciocínio lógico, então, porque eu sempre gostei de matemática, mas assim, aquela matemática do ensino médio, né? Daí chega uhum, raciocínio lógico, o que é isso? Nunca vi isso na vida, né? Mas as outras matérias, assim, eu consegui aproveitar de contabilidade. E eu acho que a maturidade também, que eu comecei muito nova a estudar para concurso. Hoje o meu estudo é completamente diferente do que eu tinha naquela época. Eu não tinha muita noção, tanto que é um dos maiores erros assim que eu tive, que é, por exemplo, ver vídeo aula e anotar simplesmente tudo. Eu acho que todo concurseiro tem isso, né? uhum, De anotar tudo. Hoje é um estudo mais maduro mesmo, porque muitos anos, né? A gente já uhum, meio que sabe como que é, como que uhum. funciona, né? Você comentou sobre ter sido um erro ver videoaula e anotar tudo. Hoje você considera que o erro foi anotar tudo ou ver a videoaula, né? Eu vejo que não que seja errado ver a videoaula, mas é a questão de você entender o que é melhor para você, é questão de o que otimiza mais o seu tempo, né? Então você partiu para os PDFs utilizando a videoaula em momentos pontuais, ou simplesmente parou de anotar? Como que é o seu estudo mais maduro hoje? O que que você tem como base? É uma coisa que eu falo, assim, eu acho que estudar para concurso é muito íntimo. Só você mesmo sabe o que que é melhor para você, o que que vai dar certo para você, né? Mas sem dúvida alguma, o PDF é fenomenal, fenomenal, assim, simplesmente por causa do tempo, assim, sabe? A videoaula, ela é muito cansativa, ela exige mesmo, assim, você tem que ficar ali, é um estudo, assim, que você fica só sentado olhando, né? Então, com certeza, o PDF é 1000 vezes melhor, assim, né? Agora, por exemplo, raciocínio lógico é uma matéria que eu preciso assistir videoaula. Eu não consigo no PDF, videoaula e questão, assim, videoaula e questão, sabe? Uhum. Mas isso. Aham. E você que começou fazendo anotações, né? Eu vejo que as anotações são muito mais para fixação de conteúdo do que muitas vezes para usar para revisão. Você ainda tem essa necessidade, às vezes, não de fazer anotação, mas de fazer marcação, de fazer alguma coisa que possa te ajudar também nessa fixação? Sim, com certeza. Eu uso muito o passo, né? O passo estratégico. E no passo tem isso, né? Eu imprimo e vou realmente grifando o que mais vai me ajudar ali, né? O que eu acho que vai me ajudar.
Uhum. Mas isso de anotar, né? Tanto que tem gente que é mais no computador, assim, isso eu nunca consegui me adaptar, isso de anotar no computador. Tem que ser realmente o papel ali e tudo mais. Uhum. Você comentou sobre o passo, né? Para quem está nos assistindo e não conhece esse material, o que que seria o passo estratégico? Então, é mais um. Sim, já você tem que estar, né? Já ter visto a matéria, né? E mais um breve resumo, né, de toda aquela matéria, e é realmente isso, um passo a passo. Então, eu usava Uhum. muito o passo em pós-edital, que eu não queria repassar tudo do zero, né? Não dá, preciso revisar, mas também não quero deixar nada de lado, porque o passo tem isso, né? Você não deixa nada de lado, você vai Uhum. passar por tudo que tá ali, né? Então, esse é Uhum. um ponto muito, muito positivo. E ele pontua o que é mais importante, o que cai mais, de acordo com a Isso, banca, né? aham, Seria aham, isso? isso, isso. Uhum. E questões, para você, qual que é a importância de resolver questões? Tem ideia de quantas questões você já resolveu? As questões do PDF você gosta de resolver logo depois que você passa pelo conteúdo? Você deixa para resolver no dia seguinte? Você deixa para resolver só quando vai fazer revisão? Para você, a importância e quantas questões você já fez e que momento você resolve questões? É a base, assim, dos meus estudos hoje, assim, e eu acho que foi o que realmente fez a diferença para mim, assim, eu sempre brinquei, né, não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões, né, e sempre fazia antes mesmo as questões. Na minha assinatura também tem a plataforma de questões do Estratégia, né, então acho que, não sei, quase 100.000 já. Muitas, Uhum. muitas questões mesmo, desde o começo, assim, né, que eu comecei a estudar muitas questões, né. E eu lembro também que tinham muitas questões inéditas, né, de direito administrativo tinha muitas inéditas. Eu lembro do Possat também, de contabilidade pública, que ele fazia umas, assim, que não, assim, não tinha como, sabe, a banca inventar alguma coisa, que os professores já estão entregando tudo ali na tua mão, Uhum. né? As questões já. Uhum. E para você, de que forma o sistema de questões te ajudou na sua preparação? E, como eu falei, em basicamente tudo, assim, é a base dos estudos, a plataforma tem que fazer questões, não adianta ficar só em PDF, né? As questões do PDF são muito boas, mas não abarcam tudo, né? Os professores selecionam de forma estratégica mesmo as questões que estão ali, conforme o conteúdo dado, né? Mas a plataforma tem que ter mesmo. Uhum. Até porque as questões do PDF são muitas, mas elas são, entre aspas, temáticas, né? Você termina um assunto Isso, e ela vem logo depois ali a respeito daquele assunto que você finalizou. Imagino que o sistema de questões você consiga filtrar, por exemplo, por banca, os isso. assuntos que você quer colocar. Então, se você coloca mais de um, você pode resolver de forma ali instantânea, mais de um assunto ao mesmo tempo, mais de uma matéria, se você quiser ao mesmo tempo também, como ser no dia da prova, né? Sim, exatamente. Tem também simulados, né? Nossa, eu utilizei tudo que todas as ferramentas que eram possíveis na minha assinatura, eu utilizei, assim. Uhum. Simulados, tanto que não tinha simulados, assim, para o meu concurso específico, mas eu fazia, sempre fiz, até hoje, assim, concurso, por exemplo, TCU. Eu usava o simulado TCU mesmo, sabe? E o que eu fazia, assim, tipo, por exemplo, tinha matérias que não iam cair, eu imprimia só a parte de que ia cair para mim e pegava a parte de português. Daí eu montava com base no que ia, com o simulado estratégico, com base no que ia cair na minha prova, sabe? Uhum. E pelo fato de não estar formada ainda, o que você estuda para concurso, para a sua área de formação, te ajuda na faculdade também? Com certeza. É basicamente, eu até brinco que os professores aí do Estratégia, né, me ajudam a passar na graduação, né? Porque é basicamente as mesmas coisas, né? Uhum. E uma vez que você não se formou ainda, ou mesmo alguma matéria que você já passou pela faculdade, né, ou pensando nas matérias básicas também, qual que você teve mais dificuldade? Como que você fez ou faz para superar essa dificuldade? Então, eu comentei no começo, né, que era português. Nossa, como eu odiava, assim, odiava mesmo. Às vezes é que a gente vê que com o tempo mesmo, né, com muita disciplina, a gente consegue qualquer coisa, assim, né, qualquer coisa mesmo. E depois veio o raciocínio lógico. E eu acho que até hoje a minha maior dificuldade é raciocínio lógico. Apesar de gostar muito de matemática, eu ainda acho meio complicado.
Uhum. Mas eu acho interessante que você acha complicado, mas bate de frente, né? Eu já entrevistei pessoas que falam, faz assim, mas como que você fez para superar essa disciplina? Ela, não faço concurso. Quando tem essa disciplina, eu Mas, não faço concurso, né? Então, às vezes, deixa passar boas oportunidades por causa de uma disciplina. É claro, né, que faz a diferença, qualquer ponto faz a diferença, sim, mas você não é obrigada a ser especialista, saber tudo, acertar todas sim, as questões naquela disciplina para você ser aprovado, né? Você tem que saber o básico. Eu acho que o com erro de certeza. muitos concurseiros no início é achar que você tem que ser especialista em todos os assuntos, quando na É, o que eu verdade. falo para minhas amigas, você não tá estudando para você dar aula daquela matéria, não, é só para você acertar, né? E é uma coisa assim, né? Não é nada tão difícil que não possa ser aprendido, né? Uhum, Tudo a gente consegue aprender. uhum, É maçante, é difícil mesmo, é uma matéria complicada, mas não é impossível. E uhum, eu penso muito nisso, assim, sabe? Eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade em matemática. Então, será que aquilo lá não é o diferencial? Será que não é uhum. aquilo lá indo bem naquela disciplina que eu vou conseguir ser aprovado? Né? Uhum. E Ana, como costuma ser a sua última semana de preparação, né? Você comentou que você muda a questão do tempo de estudo, de horas líquidas de estudo no pré-edital, no pós-edital, e na semana que antecede a prova, você muda a sua rotina também? Como que você costuma levar essa última semana de preparação? E véspera de prova para você é dia de revisão, dia de estudo ou dia de descanso? Então, semana da prova, basicamente a mesma coisa que eu já faço em pós-edital, não mudo nada, quantidade de horas também. Revisão com questões e lei seca. É basicamente isso que eu faço na semana de prova. No dia que antecede a prova, normalmente, eu fico muito tranquila. Não fico, porque normalmente eu tenho que viajar para fazer as provas, né? Aqui como é interior, não tem. Então sempre tenho que viajar para fazer as provas. E aí eu já me preparo em tudo, assim, a roupa que eu vou, onde que vai ser a prova, se eu vou ter que pegar metrô, então planejo tudo antes, tudo, até a comida que eu vou levar. E na parte da manhã, normalmente as provas são domingo, né? Na parte da manhã eu estudo, na parte da tarde descanso total. Eu gosto de estudar mais assim para mim mesmo, assim, de ficar controlando minha mente, assim, de que o conteúdo tá ali, sabe? Eu tenho um pouco de problema com insegurança, então, assim, até essa prova do CRF, que eu passei em primeiro lugar, eu saí da prova derrotada, assim, derrotada, que eu pensei que, porque caiu discursiva, né? A discursiva caiu a licitação, e foi bem no começo que saiu a nova lei, eu não tinha estudado ainda, mas aí, em vez de colocar 14.133, que é o número da lei, eu coloquei 13.144. Eu inverti os números. E aí eu saí da prova derrotada. Falei, já era, né? Perdi tudo. E é incrível que pareça, a minha discursiva foi a de maior nota, né? E Uhum. também ela me ajudou a ficar em primeiro lugar, sem dúvidas. Então, eu gosto de estudar no dia anterior para me dar essa tranquilidade de que o conhecimento está ali, sabe? Uhum. Você deu o seu máximo, né? Agora ali era Isso! contar talvez 5%, 10% com a sorte, porque eu acho que é, cair aquilo que você tem mais domínio, de não ter o azar também de ter questões anuladas, principalmente aquelas, né, que às vezes você acha que acertou. Então, eu acho Sim, que os outros 90% é a sorte que você adquire estudando, né, que você acumula ali no tempo. Acho que a nossa entrevista foi tudo falando aí do que você fez, que deu certo, que deu errado, mas para a gente pontuar isso numa pergunta e numa resposta só, o que que você apontaria que foram os seus principais acertos durante a sua preparação? E o que que você considera que teve de erro? Seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros aí que agora você tem essa visão mais madura e de já aprovada e pretende fazer diferente daqui para frente? eu acho que um dos erros é isso que eu te falei aí de ficar anotando tudo mesmo, de perder tempo, porque a gente anota. Um dia a gente pensa assim, né? Um dia a gente vai voltar para revisar isso aqui. E não, o papel, todos esses papéis que eu anotei, tudo tá tudo engavetado aqui, nunca mais abri eles, né? Uhum, Eu acho que um outro erro foi isso, de muita insegurança mesmo, de achar que eu não sou capaz, mas eu acho que isso é meio geral, né? Todo mundo se acha incapaz. Mas isso era muito forte, tanto que eu saía da prova é, já com essa sensação, né? Então, eu acho que esses foram os erros. E eu acho que o acerto foi a disciplina mesmo, a constância, porque desde que eu comecei, assim, comecei meio perdida, estudando para a área militar, agora eu estudo para a área de controle, né? Faço um concurso ali, um concurso aqui, mas sempre estudando, sempre. Eu acho que teve até uma vez que eu
nunca me esqueço que eu reprovei em um concurso, e foi por muito pouco, assim, muito pouco. E no dia seguinte, eu tava chorando, comprei um bolo, porque sabe como que é? Falei, ai, preciso de um bolo bem doce. Comprei um bolo chorando, mas eu estava estudando, sabe? Porque, tá bom, reprovei. Nossa, muito triste mesmo. Eu reprovei inúmeras vezes também. Isso até é importante falar, né? Que às vezes eu falo para as pessoas que eu passei nesses concursos, mas não foi a vida toda assim. Eu reprovei inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu fiz até o concurso do TCM São Paulo aí esse ano, e eu fiquei por uma questão reprovada. Foi muito perto. Então, eu ainda sofro dessas reprovações, né? Realmente difícil. Mas eu continuo estudando. Eu não deixo isso tomar conta de mim, sabe? Porque, se foi por um ponto, se foi por 2 pontos, tá no caminho. A gente consegue ter essa percepção, né? Que o caminho é esse aqui. Uhum. E seguindo o caminho certo, utilizando o material adequado, aprovação vem pedido de entrevista também. Então, Ana, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade dessa entrevista, parabéns pela conquista até aqui, como eu disse, acho que é só questão de tempo para mais aprovações virem, né, e eu vou querer mais entrevistas também. E para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, de conselho, tanto para quem está iniciando os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? Eu queria dizer que continuem firme, é difícil mesmo, é muito sofrido, mas não tem nada mais gratificante do mundo do que você ver teu nome. Eu sonhava com esse dia, assim, inúmeras vezes. Sonhava, nossa, como que vai ser, né, o dia que eu ver meu nome. E não tem sentimento melhor do que você ver teu nome, então continue firme. Vai dar certo, vai dar certo. Imagina a sensação, né? Não só de ver o nome, mas de receber esse telegrama aí que você já mostrou, né? Eu acho que isso é mais uma motivação para você saber que você está no caminho certo, né? Infelizmente, Isso. nesse não deu. E por curiosidade, né? Na verdade, não sou concurseira, apesar de estar no mundo dos concursos há muito tempo, não dava para pedir final de fila, porque não foi o caso, porque geralmente os concursos têm validade de 2+2, né? E quando você pede final de fila, às vezes consegue nesse prazo aí você ser convocada, você ser chamada. Foi esse caso ou realmente não foi? Então, como era cadastro reserva, só tinha. Eu conversei com o órgão, né, antes deles fazerem a convocação, e só tinha uma vaga mesmo. Não tinha mais nenhuma, eles não planejavam chamar mais ninguém. E aí eu falei, fazer o quê, né? E eu já estava aprovada já em outros também, né? Falei, infelizmente, essa eu vou ter que deixar passar. Mas eu já tô com um mandato de segurança agora, tô com um advogado, pra gente ver se a gente consegue aí adiantar o meu diploma, para ver se eu consigo tomar posse dos outros concursos. Não, perfeito, ó, vai dar certo, fica aqui na torcida. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Obrigada, obrigada. Para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.